Jonas, capítulo 3, nós faremos a leitura do verso 1 até o versículo de número 10. Depois da leitura, você, se possível, permaneça com a sua Bíblia aberta e a gente vai caminhar por esses versículos a fim de entender o que Deus tem para os nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste o furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que lhe tinha dito que faria e não o fez. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dele. Lembrando um pouco o contexto dessa passagem, para o bem daqueles que não estiveram aqui nas outras mensagens, e também para aqueles que não conseguem lembrar direito o que a gente já viu até aqui, no contexto dessa passagem, nós descobrimos que Jonas, ele estava atravessando uma dificuldade muito intensa por causa da sua própria desobediência. No capítulo 1 do livro de Jonas, Deus se aproximou de Jonas e trouxe a ele uma missão. Jonas, você deve sair da sua terra, se dirigir até uma cidade distante chamada Nínive, e você deve pregar contra aquela cidade a palavra que eu vou lhe dizer. Jonas, no lugar de obedecer a Deus, ele tentou fugir de Deus, ele tentou desobedecer a ordem do Senhor, de modo que o resultado dessa desobediência foi a disciplina de Deus. Deus enviou uma grande tempestade que quase matou Jonas e os marinheiros, e depois que Jonas foi atirado no mar, Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas e preservar a sua vida. Saindo do capítulo 1 e chegando ao capítulo 2, nós aprendemos que lá do ventre do grande peixe, Jonas ele foi quebrantado pelo Senhor ao ponto de orar. Ele não tinha orado até então. No capítulo 2, Jonas ora, Jonas clama ao Senhor, e nós vemos que, em resposta à oração, Deus livra Jonas. Apesar do seu erro, apesar do seu fracasso na obediência, Deus preserva a vida de Jonas a fim de que ele cumpra a sua missão. E hoje, chegando no capítulo 3, nós vemos a continuação da missão de Jonas. O centro desse capítulo que nós acabamos de ler é a pregação de Jonas. A pregação de Jonas. Aqui eu posso destacar basicamente 3 coisas sobre esse assunto. Primeiro, o chamado para a pregação, depois o conteúdo da pregação e, por fim, o resultado da pregação. É isso que nós veremos no decorrer destes 10 versículos que acabamos de ler. Olhando então para o chamado da pregação, do verso 1 até o verso 3, nós vemos que o texto enfatiza no versículo 1 a segunda chance que Jonas ele recebeu do Senhor. O texto diz assim no verso 1: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive. Deus já havia falado com Jonas uma vez, mas o que foi que aconteceu? Ele desobedeceu. Ele tentou dizer não para Deus, ele tentou fugir da presença de Deus. E aí, depois da disciplina, depois de toda aquela dificuldade, Deus ele se aproxima novamente, trazendo para Jonas uma segunda chance. Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, ele se aproxima de Jonas com o mesmo chamado, com a mesma missão. Ele se aproxima de Jonas, trazendo graciosamente uma segunda chance para aquele profeta rebelde. E se você parar para pensar comigo,
Você vê que isso aqui não acontece só no livro de Jonas. Na verdade, esse é um padrão que vai se repetir por toda a Bíblia. Toda a Bíblia está mostrando um Deus que é abundante em graça, abundante em misericórdia, um Deus que, apesar de não ter a obrigação de fazer isso, é um Deus que concede segundas chances às suas criaturas. Lembrem de Adão no Éden. Adão pecou contra Deus, Adão falhou no teste, Adão desobedeceu. E o que foi que Deus fez com Adão? Matou, destruiu, acabou com a raça humana ali mesmo? Não. Deus deu uma nova chance para a humanidade, na medida em que prometeu que da descendência da mulher, da descendência de Eva, iria surgir um Messias, um Salvador, que iria esmagar a cabeça da serpente e consertar tudo aquilo que o pecado quebrou na criação de Deus. Prosseguindo na Bíblia, nós encontramos uma figura bastante interessante e imponente, destacada nas Escrituras, que é o rei Davi. Um grande rei, mas que também cometeu grandes pecados. A Bíblia diz que Davi adulterou com Betseba, Davi encomendou a morte do marido de Betseba, Urias. Davi desonrou o nome de Deus diante da nação de Israel e falhou com o seu chamado de rei. E o que foi que Deus fez com Davi? Matou, destruiu? Não. Deus se aproximou de Davi e deu a Davi uma segunda chance. Perdoou o pecado de Davi, restaurou o coração de Davi, como vemos no Salmo 51, e ofereceu para ele uma segunda chance. E, irmãos, essa segunda chance no Antigo Testamento foi dada não apenas ao rei de Israel, mas também ao povo de Israel, à nação de Israel, o povo de Deus. Por inúmeras vezes o povo de Deus foi um povo rebelde, foi um povo ingrato, foi um povo que foi idólatra também, se esquecendo da bênção do Senhor. E nós vemos que em todas essas rebeldias, essas ingratidões, Deus sempre deu uma segunda chance para o seu povo. Deus, apesar de agir em juízo, sim, contra o seu povo, ele agiu também em graça. Ele agiu em compaixão, dando uma segunda chance para o povo rebelde. Chegando ao Novo Testamento, nós conhecemos aquela figura destacada também, chamada Pedro. Pedro passou um bom período ao lado de Jesus Cristo, convivendo diretamente com o Deus Criador em pessoa. Mas, infelizmente, Pedro, por causa da pressão das autoridades daquela época, ele acabou negando o Senhor Jesus Cristo. E o que foi que aconteceu com Pedro? Ele recebeu uma segunda chance. Ele recebeu mais uma oportunidade de misericórdia. E ele aproveitou bem essa oportunidade. Chegando ao livro de Atos, nós conhecemos a história de um jovem chamado João Marcos. João Marcos participou da primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo empreendeu. Mas houve um probleminha durante a viagem, porque a perseguição aos apóstolos e a palavra de Deus foi tão forte que João Marcos ele não aguentou o rojão, como a gente diz, né? Ele não aguentou, ele se afastou, ele pulou fora, ele saiu do barco, ele abandonou o apóstolo Paulo, de modo que depois o próprio apóstolo Paulo, de início, não aceitou mais que João Marcos fizesse viagens missionárias. Ele disse, olha, esse jovem aí vai falhar, eu não dou uma segunda chance para ele não. É aí que surge aquela dificuldade e discórdia entre Paulo e Barnabé. Mas o fato para o qual eu chamo a atenção de vocês é que Deus deu uma segunda chance também para João Marcos. Paulo não deu, mas Deus deu. De modo que hoje o evangelho que nós lemos aqui na Bíblia, segundo Marcos, foi escrito como resultado dessa segunda chance que João Marcos recebeu. Esse jovem vacilante mais tarde escreveu o evangelho e até hoje continua influenciando a história do planeta, porque recebeu uma segunda chance misericordiosa do Senhor. Resumindo, Jonas não é a única pessoa na Bíblia que recebeu uma segunda chance. O que aconteceu com Jonas aqui não é nenhum tipo de novidade. Na verdade, é isso que acontece com a vida daqueles que estão servindo a Deus. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Guarde isso. O nosso Deus é um Deus de recomeço. É um Deus que conhece nossa fragilidade. É um Deus que conhece nossas fraquezas. É um Deus que conhece que nós somos pó. É um Deus que sabe que os seus servos nem sempre vão ter forças ou disposição suficiente para dizer sim ao seu chamado. Nem sempre os seus servos vão dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Pelo contrário, muitas vezes nós somos como Jonas e tentamos fugir do chamado de Deus para a nossa vida. E o que é que Deus faz nesses momentos? Ele se aproxima de nós, não para nos esmagar, não para nos destruir, mas para oferecer uma oportunidade de recomeço. Quando nós tropeçamos em nossos próprios pecados, Deus se aproxima de nós e quando a gente está lá no chão, né, a gente se esborrachou no chão, quando a gente está lá, o que é que Deus faz? Ele coloca o pé na nossa cabeça para que a gente não se levante mais? Ele não faz isso, ele estende o braço, ele estende a mão, porque o Deus da Bíblia é um Deus de recomeço. Como um certo pensador chamado C.S. Lewis disse certa vez, um cristão não é alguém que nunca erra, mas é alguém que está disposto a se arrepender, se colocar de pé, erguer a cabeça e começar de novo. É claro que o crente erra, ele não permanece no erro. Ele começa de novo, por quê? Porque o Deus da Bíblia é um Deus de recomeço.
Houve um recomeço para Jonas, houve um recomeço para o filho pródigo, quando ele voltou para o seu pai, houve um recomeço até mesmo para um ladrão da cruz, que estava na beira da morte. E se você está ouvindo a palavra de Deus nessa noite e sente que o seu pecado colocou você lá no fundo do poço, eu posso dizer com segurança que há um recomeço também para a sua vida, se você quiser. Se você buscar o Senhor sinceramente, há um recomeço para a sua história, há um novo rumo para o seu caminho. Não há nenhum buraco que seja tão profundo que Deus não possa alcançar. Não há nenhum pecado ou vício que seja tão poderoso que Deus não possa libertar. O Deus da Bíblia é um Deus que liberta, é um Deus que traz recomeço para aqueles que procuram na sua misericórdia. Mas existe um tipo de cuidado muito importante da gente ter nesse ponto. É verdade que Deus é um Deus de recomeço, mas nós não devemos abusar das misericórdias de Deus. Existem muitas pessoas que têm recebido inúmeras bênçãos da parte do Senhor. Aquele tipo de pessoa que recebe saúde, família, emprego, recebe amigos, recebe uma igreja na sua vida para ouvir a palavra, recebe tudo aquilo que nós precisamos para ser feliz aqui na terra, mas essa pessoa não se arrepende, essa pessoa não abandona o pecado, essa pessoa não abandona os seus vícios, ela não se entrega a Deus. É aquele tipo de pessoa que, apesar de receber não só uma segunda chance, mas inúmeras chances de se arrepender, de confessar os próprios pecados, de se consertar com Deus, essa pessoa, ela não se arrepende. É o tipo de pessoa que acha que a misericórdia de Deus é uma liberação para o pecado. Todas as vezes que nós pecamos apoiados na misericórdia de Deus, nós estamos abusando da sua paciência, abusando da misericórdia de Deus. Eu vou pecar mesmo, eu vou continuar desse jeito, porque afinal de contas Deus não é misericórdia, você não está pregando aí que Ele é misericórdia, então eu vou continuar aqui no meu pecado, porque no final das contas Deus vai passar assim a mão na minha cabeça e vai me perdoar e fica por isso mesmo. É parecido com aquele tipo de bandido que rouba todo dia, e quando ele está lá na prisão ou na delegacia, um repórter se aproxima para fazer uma entrevista. O que o bandido diz? Ele diz, olha, eu estou preso aqui, mas logo, logo eu vou sair e vou continuar. É aquele tipo de pessoa que vê no bem um incentivo para a maldade. Entendem isso? Quando nós tratamos as bênçãos de Deus dessa forma, é isso que nós estamos fazendo, estamos desafiando a justiça dele. É possível um bandido desafiar a justiça dos homens, é uma justiça frouxa, mas não tem como a gente desafiar a justiça de Deus. É uma atitude perigosa. Então, abusar da misericórdia de Deus, abusar das inúmeras chances que Deus tem nos concedido, não é uma atitude sensata da nossa parte. Se Deus tem lhe dado saúde, família, emprego, sustento, se Deus tem dado a você a oportunidade de ouvir a pregação pura da palavra de Deus, como você está ouvindo aqui, não desperdice essas chances. Aproveite isso para servir, aproveite isso para mudar a sua vida. Lembra de quando Jesus se encontrou com aquela mulher adúltera? Ele se encontra com aquela mulher e, de fato, ele dá a ela uma segunda chance. A mulher estava pecando, Jesus se aproxima e diz, eu não condeno você, eu vou dar a você uma segunda chance. Mas o que é que ele diz depois? Vá e não peques mais. A segunda chance que Jesus estava dando para aquela mulher pecadora não era uma carta branca para viver no pecado. Na verdade, era uma carta de liberdade do pecado. Ele estava agora livre, não precisava mais se agarrar ao pecado, porque é isso que a misericórdia de Deus deve provocar no nosso coração. Como o salmista diz, contigo está o perdão para que sejas temido. Vale a pena, então, a gente perceber que Deus é um Deus de recomeços. Mas, ao mesmo tempo, vale a pena a gente analisar o próprio coração, a fim de que a gente não venha abusar das inúmeras chances que Deus tem nos dado para se arrepender dos nossos pecados e se consertar com Ele. Prosseguindo no texto, nós vemos que Jonas ele não abusou da misericórdia de Deus. Ele não desperdiçou a sua segunda chance. O verso 3 diz, sobre a obediência de Jonas, Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la, como nós já observamos aqui na introdução e também na mensagem anterior. A disciplina que Deus aplicou na vida de Jonas, ela surtiu efeito. De modo que agora, quando Jonas é vomitado pelo grande peixe, ele estaciona, por assim dizer, naquela praia, e ele dirige agora os seus passos até a cidade de Nínive. Ele entendeu que não vale a pena desobedecer o chamado de Deus. Ele entendeu que o lugar mais seguro do universo é no centro da vontade de Deus. E quando ele sai desse centro, coisas terríveis acontecem. Então ele se dirige agora à cidade de Nínive para cumprir a sua missão, e no texto, o autor apresenta 2 detalhes. Deus apresenta 2 detalhes sobre a cidade de Nínive, que vale a pena a gente meditar. Primeiro,
uma cidade muito importante diante de Deus. Isso quer dizer que Deus se preocupava com aquela cidade. Isso quer dizer que Deus apreciava, ou pelo menos dava a sua atenção àquela cidade. Deus, ele cuidava daquela cidade, ele estava interessado no bem daquela cidade. Deus queria transformar aquela cidade. Era uma cidade muito importante diante de Deus. Apesar de ser uma das cidades mais violentas do mundo naquela época, Deus se preocupava com aquela cidade. Segundo, era uma cidade grande. Nínive foi fundada lá em Gênesis pelo bisneto de Noé, um homem sanguinário, cruel, chamado Nimrod. Uma cidade muito antiga e colossal, grande para os padrões de sua época. O texto vai dizer que para caminhar de norte a sul, de leste a oeste, Jonas teria de caminhar sem parar por 3 dias. 3 dias para visitar toda aquela cidade em toda a sua extensão. É por isso que os estudiosos eles vão calcular aqui uma cidade com cerca de 100 quilômetros de circunferência. Mas eu tenho de dizer para vocês que o que mais chama historicamente a atenção nossa sobre Nínive não é nem tanto o tamanho da sua circunferência, mas o tamanho da sua maldade. Eu disse isso na primeira mensagem, mas vale a pena a gente lembrar que o povo de Nínive era um povo extremamente cruel. Às vezes a gente se espanta quando nós recebemos as notícias de guerras, de facções acontecendo nos presídios do nosso estado e do nosso Brasil, e nós ficamos espantados com a brutalidade que acontece ali dentro, à medida em que homens são decapitados, desmembrados e tratados como se fossem pó no meio daquela guerra. É um tipo de notícia que nós lemos com pesar no coração, porque de fato é terrível. Mas e se eu dissesse para vocês que esse tipo de brutalidade era rotina em Nínive? E se eu dissesse para vocês que isso fazia parte da rotina daquele povo, não nos presídios de Nínive, não tinha presídio naquela época, mas nas ruas de Nínive, no dia a dia daquela cidade? Aqueles homens eram homens extremamente violentos. Sempre que eles venciam a guerra, eles arrancavam as mãos dos seus inimigos, os olhos, as orelhas, a língua com as próprias mãos, empilhavam os corpos uns em cima dos outros para que morressem através do sufocamento. Eles empalavam os seus inimigos, eles esfolavam os seus inimigos vivos, processo que nem vale a pena descrever, porque alguns de vocês jantaram e a gente vai vomitar se for descrever isso aqui. Mas é terrível. Era uma cidade perversa, não era uma cidade bonitinha, bem organizada, civilizada, santa, não. Não era cidade de anjos, era cidade de demônios, homens extremamente cruéis, que pecavam gravemente contra o Senhor Deus. Eles usavam esse tipo de violência como uma espécie de método militar para causar terror nos seus inimigos. Uma cidade violenta, uma cidade cruel. Mas o que é que me espanta mais nisso tudo? É que diz que aquela cidade era importante diante de Deus. Uma cidade extremamente cruel, extremamente violenta, e Deus olhou para aquela cidade e disse, é uma cidade importante, eu me preocupo com essa cidade. É isso que causa espanto no nosso coração. Nós aprendemos aqui, olhando para a história de Nínive, vendo que era uma cidade importante diante de Deus, nós aprendemos que Deus se preocupa com pessoas irrecuperáveis, entre aspas. Deus se preocupa com pessoas irrecuperáveis. Talvez se eu e você vivêssemos naquela época, nós estivéssemos no time de Jonas, né? Deus, o Senhor tem que destruir mesmo essa cidade. Jonas, é verdade, não tem para que você ir pregar, não. O negócio é Deus limpar esse povo aí da face da terra, porque é um povo mau, é um povo cruel. Talvez nós estivéssemos levantando a bandeira de Jonas e dizendo que os ninivitas, a cidade de Nínive, de fato, deveria ser destruída. E isso acontece porque muitas vezes nós olhamos para a maldade de certas pessoas e achamos que essa maldade é maior do que o próprio Deus. Nós olhamos para a violência de certos corações e achamos que aquelas pessoas, a violência daquela pessoa, ou o vício daquela pessoa é maior do que a onipotência de Deus. É aquele tipo de pessoa que nós taxamos como um caso perdido. Político tal não tem jeito, bandido tal não tem jeito, viciado tal não tem mais jeito, meretriz tal é um caso perdido. É esse tipo de julgamento que a Bíblia não aprova. Deus não compactua com esse tipo de situação. Como nós já aprendemos aqui na última mensagem, no capítulo 2, a salvação ela pertence a quem? Ao Senhor. Não é a igreja, nem a mim, nem a você. A salvação pertence ao Senhor, ou seja, Ele salva quem quer, quando Ele quer, como Ele quiser, da maneira que Ele quiser. A salvação pertence a Deus, e aqui nós vemos um Deus extremamente preocupado com uma cidade perversa, com uma cidade violenta, e não apenas preocupado, mas também providenciando meios para restaurar a vida daquela cidade. E nós devemos imitar Ele nisso, irmãos. Sempre que você olhar para uma pessoa e você sentir a tentação forte, lá no fundo do seu coração, de dizer que ela é um caso perdido, de dizer que é impossível aquela pessoa ser transformada, lembre de Nínive.
Lembre de Nínive, lembre do ladrão da cruz, lembre da prostituta Maria Madalena, lembre de Zaqueu, marginalizado, excluído da sociedade. Jesus vem, transforma a vida dele. Não há casos perdidos para um Deus onipotente. Não há casos perdidos para um Deus que tem todo o poder. É isso que nós aprendemos aqui. Deus, ele se preocupa com pessoas perdidas e nós devemos imitar ele nisso, como está escrito em Ezequiel 33, versículo 11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Então nós podemos ver a graça de Deus aqui de início em dois lugares. Primeiro, ele deu uma segunda chance para Jonas, é graça. E também ele deu uma segunda chance para Nínive, apesar de ser uma cidade cruel. E isso é graça e misericórdia do Senhor. No verso 2 e no verso 4, nós vemos o conteúdo da pregação de Jonas. Aprendemos no versículo 2 que a mensagem que Jonas recebeu era uma mensagem divina. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, olha o que o texto diz, a mensagem que eu lhe darei. Aqueles que têm mais familiaridade com o Antigo Testamento vão perceber que a missão que Jonas recebeu foi uma missão bem singular, porque geralmente Deus ele não chamava o profeta para falar a outra nação. Deus geralmente convocava o seu profeta para falar à nação de Israel, para falar ao seu povo, para falar à nação escolhida. Mas Jonas ele é chamado não para pregar à nação de Israel, ao povo de Deus, ele é chamado para sair da nação de Israel e pregar a um povo gentil, aos ninivitas, aos assírios. Ele é chamado a levar a palavra de Deus até essas pessoas. Ele iria até esse povo para trazer a essas pessoas uma mensagem divina, a mensagem que eu lhe darei. Ou seja, a origem da mensagem não era humana, era divina. Jonas não era o fabricante da verdade, o fabricante da mensagem. Ele era apenas o garçom, ele era apenas o entregador, ele era apenas um servo da mensagem. Ele não iria fabricar aquela mensagem, ele iria apenas entregar aquela verdade ao coração daquele povo. E é isso que torna a sua missão difícil. Jonas estava indo até um povo de coração duro e mais, levando uma mensagem dura para os ouvidos daquela cidade. Como está escrito no verso número 4, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Percebam comigo como essa mensagem aqui, ela é curta e dura. É curta. Você tem aqui 5 palavrinhas, 6 palavras. Foi isso que Jonas ficou lá pregando. Olha, ainda 40 dias e Deus ele vai destruir essa cidade. Jonas não menciona qualquer tipo de misericórdia. Jonas não encoraja o pessoal para se arrepender e se consertar com Deus. Ele só diz isso, olha, a cidade vai ser destruída. E talvez esse fosse um reflexo do coração judaico e patriota que Jonas tinha, porque ele não desejava lá no fundo, como a gente vai descobrir no capítulo 4, Jonas não desejava a restauração de Nínive, e queria que o povo fosse destruído, porque ele tinha medo daquele povo, daquela cidade, mais tarde se levantar contra o povo de Deus, contra a nação de Deus. É por isso que ele queria a destruição daquela cidade. E aqui, com esse espírito destrutivo, Jonas ele começa a pregar rigorosamente, violentamente o juízo de Deus. A cidade vai ser destruída. No original, subvertida, que significa colocada de cabeça para baixo. A mesma palavra é usada aqui para descrever o que Deus fez lá em Sodoma e Gomorra, e todos nós conhecemos muito bem a maneira como Deus colocou aquelas cidades de cabeça para baixo. O fato é que Jonas começou a anunciar uma palavra dura para os ouvidos daquela cidade. E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a nossa vida diária? Assim como Jonas, nós somos chamados para testemunhar, crentes. Assim como Jonas, nós somos chamados a anunciar, nós somos chamados para pregar. Jonas deveria entregar a mensagem de Deus e nós devemos fazer a mesma coisa. Agora não me entendam mal, eu não estou dizendo que todo crente tem o dom do ensino, o dom de mestre, que todo crente tem a estrutura de subir num púlpito e ensinar publicamente e semanalmente a palavra de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todo crente, ele tem a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus com a sua cidade. Olhe para a nossa cidade, a cidade de Apodi. Ela é carente do Evangelho, ela é carente de esperança. Ela não sabe disso, é claro. Ela está satisfeita consigo mesma, mas ela é carente de graça, ela é carente de transformação, ela é carente da palavra de Deus. E quem é que Deus quer usar para compartilhar a palavra de Deus com essa cidade? Eu e você. Assim como Jonas, ele foi até a cidade de Nínive para testemunhar da palavra, eu e você como crentes temos a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus nas ruas da nossa cidade. Aqui nós temos diferentes pessoas que moram em diferentes bairros, trabalham em diferentes lugares, pertencem a diferentes famílias, frequentam diferentes escolas, frequentam diferentes círculos sociais.
qual é o objetivo da gente estar tão espalhado assim nessa cidade como crentes? Nós estamos nesses lugares espalhados para que nós possamos pregar, para que nós possamos anunciar, para que nós possamos testemunhar. Deus nos colocou em um lugar específico, em um trabalho específico, em uma família específica, para que a gente possa anunciar a palavra de Deus. Assim como Jonas testemunha para Nínive, eu e você devemos testemunhar para a nossa cidade, para a cidade do Apodi, pregar a palavra de Deus. E não precisa ser, é claro, uma mensagem longa, bem elaborada, eloquente. Não precisa. Pode ser uma mensagem simples mesmo. Um dos teólogos mais importantes que nós tivemos na história da igreja foi um homem chamado Agostinho de Hipona. E os católicos costumam chamar de Santo Agostinho. Até eles apreciam Agostinho, para você ver como ele foi importante. Agostinho de Hipona, talvez o teólogo mais importante da história da igreja, sabe como foi que ele se converteu? Ele estava num lugar e certa vez ele escutou uma criança dizendo só uma frase: pegue e leia. Pegue e leia. Agostinho pegou a Bíblia, leu, encontrou Jesus, foi salvo e impactou o resto da história da igreja porque ouviu essa frase: pegue e leia. Uma frase curta, uma salvação grande, um impacto enorme. A mensagem de Jonas aqui, uma mensagem curta, 5 palavras, 6 palavras, uma salvação enorme. Então não diga, olha, eu acho que eu só consigo dizer poucas palavras. Diga poucas palavras, pregue na sua simplicidade, anuncie da maneira que você puder. O importante não é a quantidade de palavras ou a eloquência das suas palavras, o importante é você anunciar a vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a fim de que essa esperança do Evangelho que está no seu coração seja compartilhada com aquelas pessoas que precisam de salvação. Amém, igreja? Nós anunciamos a esperança do Evangelho. E assim como Jonas, outra semelhança, nós temos de ter fidelidade na mensagem. A mensagem não era de Jonas, a mensagem era de Deus. Ele não podia alterar essa mensagem. Em nossa época tem muita gente querendo adocicar a mensagem do Evangelho. Em nossa época tem muita gente querendo diminuir a rigorosidade da justiça de Deus, querendo transformar Deus numa espécie de animalzinho de estimação fofinho. Alguns dizem, só basta você dizer que Jesus te ama. Mas não é, Jesus não é só amor, ele é amor sim, mas você tem que falar também sobre o pecado, tem que falar também sobre a justiça de Deus. Não dá para a gente pregar um evangelho adocicado, um evangelho de oba-oba. Alguns dizem, olha, o evangelho é isso, é você acreditar em Jesus e amanhã você olha o saldo da sua conta e fica no verde, se estiver no vermelho. Você fica rico do dia para a noite, você nunca mais vai ficar doente, você nunca mais vai ter problemas. É o tipo de mensagem que é adulterada, que é falsa, que é modificada. Mas nós como crentes não temos o respaldo ou o direito de alterar a mensagem do Evangelho, porque não é nossa, não é da igreja, a mensagem é de Deus. Vá àquela cidade e anuncie a mensagem que eu vou lhe dar, é a mensagem que é de Deus. Nós devemos pregar essa palavra com fidelidade. É verdade, a mensagem que nós pregamos para a cidade do Apodi é uma mensagem dura, mas não temos o direito de alterar essa mensagem para encher os bancos da igreja. Nós pregamos uma mensagem que é dura, mas que é fiel e poderosa para salvar. Ezequiel capítulo 3, do verso 17 ao verso 19, resume bem o que está acontecendo com Jonas e conosco, à medida em que nós anunciamos a palavra para o mundo perdido. Ezequiel 3, 17 ao 19 diz assim: Filho do homem, eu o coloquei como uma atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, Deus diz, você certamente morrerá, e você não avisar e nada disser para o advertir do seu caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio vai morrer na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. É isso que nós somos como crentes. Somos atalaias, somos arautos, somos homens, mulheres, jovens e idosos encarregados de anunciar para essa cidade a palavra pura de Deus, sem adulterar essa mensagem, mas avisar que há um Deus, há um juiz, há um encontro com esse juiz, e nós estaremos lá para prestar contas. Como servos do Senhor, nós precisamos alertar que existe uma morte no fim do túnel para aquela vida que está sem Deus, e é assim que nós somos fiéis, ainda que o mundo não se converta, como ele diz aqui, olha, o ímpio pode morrer na sua maldade, mas você está com as suas mãos limpas. Surge uma pergunta nesse ponto para a gente caminhar para o último assunto. Qual é a motivação que nós temos para anunciar a palavra com fidelidade? Resposta: porque a palavra é poderosa. Do versículo 5 ao versículo 10 nós temos o resultado da pregação.
O primeiro resultado, como o verso 5 mostra, foi a fé dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus. No texto original, essa oração traz a ideia de que aquelas pessoas confiaram não apenas em Jonas, mas em Deus. Eles entenderam que Jonas não estava trazendo uma história para boi dormir, Jonas não estava se utilizando da consciência deles ou do medo para tentar manipular aquela cidade, não. Jonas estava trazendo uma mensagem verdadeira, que não é conto de fadas. Ele estava trazendo uma mensagem sincera, uma mensagem verdadeira, e eles acreditaram nisso. Acreditaram que realmente há um juízo que está vindo, acreditaram que realmente aquela cidade estava a ponto de se destruir. E o primeiro resultado da pregação foi esse: fé. O que é que diz Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação. O instrumento que Deus usa para acrescentar fé ao coração do seu povo, para gerar fé no coração dos descrentes, qual é o instrumento? É a palavra. É por isso que semana após semana nós estamos reunidos aqui pregando a palavra, porque nós cremos que a palavra ela não é morta, ela não é ineficaz, ela não é pobre, ela não é fraca. A palavra de Deus, a palavra do Deus Criador foi a palavra que criou o universo no qual nós habitamos hoje. É uma palavra poderosa, é por isso que nós anunciamos essa palavra com ousadia, porque sabemos que é por meio dessa palavra, enquanto nós ouvimos a palavra, que Deus faz a fé nascer em nosso coração. Quando Jonas pregou, a fé surgiu no coração daquela cidade, e é a confiança que temos, é a motivação que temos. Mas não foi apenas a fé que surgiu. A pregação também despertou o arrependimento dos ninivitas. Verso 5: proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Na nossa época é estranho isso aqui, né? Bem estranho. Mas sempre que uma catástrofe acontecia numa cidade da antiguidade, eles proclamavam um jejum. Quando, por exemplo, acontecia um eclipse solar, hoje a gente entende, naquela época o pessoal não entendia, achava que era o fim do mundo. Quando acontece um eclipse solar, o pessoal decretava um jejum. Olha, a destruição está vindo, a gente tem que jejuar. Quando uma enchente acontecia numa cidade, eles novamente jejuavam. Quando uma praga começava a destruir as terras, eles jejuavam. E aqui, quando eles escutam que o juízo de Deus está vindo, eles levam tão a sério essa realidade do juízo de Deus que eles decretam um jejum. Todo o povo começou a se vestir de pano de saco. É literalmente uma roupa feita de pele de cabrito, uma roupa grossa, uma roupa arranhenta, né, como a gente diz, uma roupa desconfortável. É a ideia de que eles não queriam conforto material. Havia um lamento profundo que eles queriam expressar como cidade. E é isso que mostra que aquele povo se arrependeu. É isso que acontece quando você anuncia, quando você testemunha, quando você prega. As pessoas são quebrantadas. Os corações mais duros que você pode conhecer na sua vida, como eram os ninivitas, eles são quebrantados na medida em que eles enxergam os próprios pecados. Tudo isso por meio da pregação, por meio do nosso testemunho, por meio do nosso falar. Prosseguindo no texto, nós vemos que essa reação ela não se limitou apenas a alguns habitantes, mas foi uma reação generalizada, do verso 6 ao 8, a gente não vai ler, a gente já leu no início, mas aqui nós temos um relato da conversão radical daquela cidade. Esse texto mostra que o arrependimento dos ninivitas chegou até o escalão mais alto, até as mais altas cortes. O próprio rei, a autoridade máxima daquela cidade, ele largou a sua capa, largou a sua roupa confortável de linho fino, ele se vestiu de pano de saco, ele desceu do seu trono e se assentou na cinza, se assentou no pó, como um mendigo. Do mesmo jeito, ele se humilhou. Os nobres daquela época, de igual modo, se humilharam e decretaram que até mesmo os animais deveriam participar daquele lamento. Só deu para os animais, não foi? O animal não pega, mas havia esse costume persa naquela época de que até os animais eles seriam envolvidos também em cerimônias de luto, de lamento, e foi isso que eles decretaram. Olha, deixe o seu jumento agora ficar com fome aí por uns dias, a gente vai decretar aqui jejum também para os animais. É a ideia de que aquela cidade foi realmente comovida com a pregação de Jonas. A título de curiosidade, eu posso dizer para vocês que o maior avivamento da história da igreja, desde Gênesis até hoje, aconteceu aqui. O maior avivamento da história da igreja, do planeta, aconteceu aqui em Jonas 3. A gente se impressiona quando vê Pedro pregando a palavra de Deus e 2.000 pessoas recebendo Jesus no mesmo dia. A gente se impressiona quando vemos um pregador batista chamado Spurgeon pregando para 30.000 pessoas. Incrível, bonito. Mas aqui você tem dezenas de milhares de pessoas que estão recebendo a palavra.
O maior avivamento que aconteceu em toda a história, em cerca de números de pessoas, aconteceu aqui em Nínive, quando a cidade inteira, até os animais se envolveram naquele processo, a cidade inteira estava lá clamando, pedindo misericórdia a Deus, se convertendo da sua maldade, da sua violência, como o próprio rei decreta no seu direito real. Algumas pessoas vão procurar explicações humanas para descrever esse fato tão singular. Alguns vão dizer, olha, o pessoal recebeu muito bem a mensagem, porque eles escutaram a história de Jonas, né? Eles viram que Deus havia julgado Jonas, lançado Jonas no fundo do mar e colocado Jonas dentro do ventre do peixe. Aí quando Jonas chegou, já estava o terreno preparado e ele só fez pregar. Outras pessoas vão dizer que quando Jonas chegou na cidade de Nínive, ele estava com o seu corpo deformado ou embranquecido por causa do suco gástrico que havia no estômago daquele grande peixe, daquela grande criatura marinha. Aí, quando o pessoal viu o corpo de Jonas deformado, aí perceberam, olha, realmente a gente tem que levar a pregação desse homem a sério. Veja como é que ele está aí. A gente vai ficar pior do que isso. Eu acho que isso pode sim ter ajudado. Pode sim ter ajudado Jonas na sua pregação. Mas, no fim das contas, a explicação para esse avivamento colossal, esse avivamento enorme, é só uma. É o Espírito Santo operando soberanamente por meio da pregação da palavra. O que trouxe esse avivamento, essa conversão daquela cidade, foi o Espírito Santo. Qual é o maior milagre do livro de Jonas? Alguém dirá, é Jonas passando 3 dias no ventre do peixe. Eu penso diferente. Eu acho que o maior milagre do livro de Jonas, maior do que um homem passando 3 dias no ventre de um peixe, é você ter uma cidade extremamente cruel, violenta e sanguinária, se rendendo aos pés de Deus. Isso é um milagre. Dezenas e milhares de crianças, homens, idosos que estão se rendendo ao único Deus e abandonando a sua maldade. Esse é o maior milagre naquele livro que o Espírito Santo operou por meio da pregação da palavra. Uma das coisas que vale a pena a gente observar é a reação humilde daquelas pessoas, como está escrito no verso 9. Quem sabe, diz o rei, talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste o furor da sua ira, para que não pereçamos. Eles não exigiram, eles não determinaram. Tem muita gente no século determinando para Deus, Deus faça isso, Deus faça aquilo, como se ele fosse um animal de estimação. Você pode dizer vai, ele vai. Eles não determinaram, o rei entendeu a sua situação, eles nem tinham certeza da misericórdia de Deus, se iriam receber mesmo, se não iriam receber, porque Jonas não pregou sobre isso. Aí o rei disse, olha, vamos se arrepender aqui, porque talvez Deus nos receba. Talvez Deus ele nos resgate, talvez Deus nos restaure. Foi essa a esperança que levou eles a confiarem na misericórdia de Deus. E, de fato, o verso 10 termina dizendo que foi isso que eles receberam. Nosso texto termina falando da reação compassiva de Deus. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que lhes faria, e não o fez. Algumas traduções, talvez alguns de vocês estejam com essas traduções, diz assim, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria. E aí, claro, a gente não tem tempo de entrar aqui em detalhes, mas eu posso dizer para vocês que nesse texto, Deus ele está usando uma linguagem humana, nossa linguagem, para descrever o coração dele. É uma linguagem humana. Por exemplo, Deus viu. Quer dizer que Deus tem olhos? Deus não tem olhos, Deus é espírito. Deus viu, quer dizer que Deus não sabia, de repente ele olhou e disse, opa, aconteceu alguma coisa ali. Não, não é assim que funciona com Deus. É uma linguagem humana para tornar o coração de Deus mais compreensível. Quando diz, Deus se arrependeu do mal que disse que faria, quer dizer que Deus cometeu um erro e depois lá na frente ele consertou? Deus não erra, não é isso que quer dizer. Quer dizer apenas que Deus, ele respondeu com misericórdia àquele povo. Quem errou não foi ele, não foi Deus. Quem errou foi a cidade de Nínive. E Deus, em resposta ao arrependimento daquela cidade, ele decidiu reter a sua punição e demonstrar graça. Deus permaneceu o mesmo sol que endurece o barro é o sol que amolece a cera. O mesmo Deus que perdoa o pecador é o Deus também que derrama o seu juízo. Ele permanece o mesmo para sempre. É um Deus que é imutável e que atende aqueles que procuram a sua misericórdia. E essa é a nossa motivação na pregação. Quer a pregação que aconteça aqui no púlpito, quando o pastor está pregando, ou a pregação que acontece lá no seu trabalho, quando você resume em poucas palavras o evangelho, é isso que acontece. Através da pregação, a fé nasce no coração das pessoas. Através da pregação, pobres e ricos, mendigos e reis se curvam diante do poder do evangelho e se consertam com Deus. Através da pregação, Deus transforma o coração de uma cidade. Através da pregação, Deus despeja abundantemente da sua misericórdia em pessoas que, humanamente falando, parecem casos perdidos. É o poder da palavra de Deus.
Para a gente encerrar e resumindo tudo, nós aprendemos aqui primeiro que a graça de Deus ela é incrível. Ele deu uma segunda chance para Jonas, deu uma segunda chance para Nínive, e nós não devemos abusar dessas misericórdias do Senhor. Ele é um Deus de graça, mas não devemos zombar da sua justiça. Segundo, aprendemos que assim como Jonas, eu e você como crentes, nós somos chamados a usar a nossa voz para comunicar em nossa simplicidade a mensagem do Evangelho para a nossa cidade, a mensagem do Evangelho para o nosso povo. E terceiro, nós pregamos essa palavra, anunciamos essa palavra, confiando que é através dela que a salvação acontece, que vidas são transformadas radicalmente pelo poder do Espírito Santo. A minha oração, então, é que Deus esteja usando essa mensagem e despertando em nosso coração esse senso de responsabilidade. Não somos chamados apenas a receber a palavra, somos chamados a divulgar a palavra. E que Deus esteja despertando o nosso coração para que, assim como Jonas anunciou a palavra de Deus à cidade de Nínive, nós venhamos a anunciar também a palavra à nossa cidade. É claro, com um pouco mais de compaixão,